Olá, alunos, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula são os ácidos. Então, nós vamos aprender o que é um ácido, como dar nome aos ácidos e como classificar cada um dos ácidos. Vamos lá? Então, iniciando a nossa aula sobre ácidos, nós vamos começar definindo o que é um ácido. Então, nós vamos ter aqui a definição de ácido de Arrhenius. Lembra, o Arrhenius foi aquele químico que fez a mesma teoria lá da condutividade elétrica das soluções eletrolíticas que nós vimos na aula passada. Então, de acordo com o Arrhenius, os ácidos são compostos que quando eles são dissolvidos em água, ou seja, quando eles estão em solução aquosa, eles se ionizam produzindo íon positivo, que nós chamamos de cátion hidrogênio. Então, os ácidos são todas substâncias que quando nós colocamos em água, formam o cátion H+. Então, por exemplo, quando nós colocamos o cloreto de hidrogênio em água, nós temos a formação aqui do H3O+, e Cl-. Então, gente, na verdade, o que acontece, né? Quando nós colocamos o HCl em água, nós temos a formação do H+, mais Cl-. Só que esse cátion H+, do ácido, ele se junta à molécula de água, então eu estou dissolvendo esse ácido em água, então o H+, se junta à molécula de água, formando H3O+, que nós chamamos de cátion hidrônio, ou também cátion hidroxônio. Então, sempre quando vocês verem aqui H3O+, é o H+, do ácido, mais a molécula de água. Então, o ácido é toda substância que se ioniza quando colocada em água, formando aqui o H+. E quais são as propriedades dos ácidos? Os ácidos, eles são eletrólitos, lembram? Eletrólitos são aquelas substâncias que, quando são dissolvidas em água, formam íons livres que permitem que aquela solução conduza a corrente elétrica. Então, os ácidos, eles são eletrólitos, porque quando nós colocamos o ácido em água, nós temos a formação lá dos íons, né, sendo que um dos íons é o H+, gerando, então, uma solução condutora de corrente elétrica. Então, lembra que nós vimos lá na aula passada? Por exemplo, o HCl, quando ele está sozinho, ele não conduz corrente elétrica, porque você não tem íons livres, mas quando você dissolve o HCl em água, você tem a formação de íons livres, que permite, então, que essa solução conduza corrente elétrica, por isso que a lâmpada acende. Outra propriedade dos ácidos é a capacidade que eles têm de reação com os metais. Então, os ácidos, eles reagem com muitos metais, e quando os ácidos reagem com esses metais, nós temos a formação do gás hidrogênio, que é o H2, e o sal do metal. Então, por exemplo, quando o zinco, que é um metal, reage com o ácido, que é o HCl, nós temos aqui a formação do cloreto de zinco, que é o sal do metal, né, o sal de zinco, mais o gás hidrogênio. Então, sempre quando um ácido reagir com metal, você vai ter a formação de gás hidrogênio e um sal do metal. Outra propriedade dos ácidos é que eles podem reagir com carbonatos, que é o CO3-2-, e bicarbonatos, o HCO3-, produzindo gás carbônico, CO2. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, reagindo com o HCl, eu tenho a formação do cloreto de cálcio, que é um sal, eu tenho formação de água e tenho formação de CO2. Aqui nessa reação, gente, vocês podem observar que o CO2 tem essa setinha aqui em cima dele, indicando que esse CO2 ele é um gás e quando ele é formado, ele se dissipa para a atmosfera. Então, sempre quando os ácidos reagem com carbonatos e bicarbonatos, eles produzem gás carbônico, CO2. E a outra propriedade dos ácidos é que eles podem atuar sobre a cor de indicadores ácido-base. Os indicadores ácido-base, pessoal, são substâncias que elas assumem diferentes cores dependendo da acidez ou da basicidade da solução. Mais para frente, nós teremos uma aula só sobre indicadores ácido-base. Então, de acordo com que está, né, aquela acidez ou a basicidade de uma solução, o indicador ácido-base ele vai ter uma cor. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo do papel de tornasol, que é um dos indicadores ácido-base que nós temos, né? Então, quando eu coloco
esse papel de tornasol, tá vendo? Ele é aqui rosa. Quando você coloca ele em uma solução que é ácida, em um meio ácido, ela fica aqui nessa coloração, né? É mais rósea. E quando você coloca esse papel em um meio básico, ele adquire a cor azul. Então, os ácidos também têm como propriedade essa atuação, né? Eles mudam as cores de indicadores ácido-base. E os ácidos, pessoal, os ácidos inorgânicos, né? Porque nós estamos falando das funções inorgânicas, eles podem ser classificados. Essa classificação pode ser de 3 níveis, né? Você pode classificar um ácido de acordo com a presença ou não do oxigênio na sua estrutura. Você pode classificar um ácido de acordo com o número de átomos de hidrogênio que possam sofrer ionização. E você pode classificar um ácido de acordo com o grau de ionização desse ácido, ou seja, a força desse ácido. E agora nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas classificações. Em relação à presença ou não de oxigênio na estrutura, os ácidos eles podem ser hidrácidos ou oxiácido. Um hidrácido é um ácido que não possui oxigênio na sua estrutura. Então, por exemplo, o HCl, o sulfeto de hidrogênio, o brometo de hidrogênio, o ácido cianídrico, tá vendo? Eu não tenho oxigênio aqui na estrutura, ou seja, na fórmula desse ácido. Então, os ácidos que não apresentam oxigênio na estrutura, eles são chamados de hidrácidos. Já os ácidos que apresentam oxigênio na estrutura são chamados de oxiácidos, como por exemplo, aqui ó, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico. Você tá vendo? Em todos esses ácidos aqui, nós temos a presença do oxigênio na estrutura. Então, esses ácidos nós chamamos de oxiácidos. Então, de novo, ácidos que não têm oxigênio, hidrácidos. Ácidos que possuem oxigênio na estrutura, oxiácidos. Os hidrácidos, gente, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio, que são os ácidos não oxigenados, agora vamos começar a ver como é que nós damos o nome dos ácidos, né? Como que se faz a nomenclatura dos ácidos. Então, prestem atenção. Então, iniciando com os hidrácidos, que são aqueles ácidos não oxigenados, que não contêm oxigênio na estrutura, como que nós damos o nome desses ácidos? Então, como que é? Ácido, né? Sempre vem a palavra ácido na frente, a raiz, o nome do elemento, e sempre vai ter a terminação hídrico. Então, agora nós vamos ver exemplos de como dar o nome, então, desses hidrácidos. Então, primeiro aqui eu tenho o HCl. Então, como que eu dou o nome, gente? É ácido, o nome da raiz do elemento. De qual elemento? Não é o hidrogênio, porque todos os ácidos têm hidrogênio. O que vai diferenciar é esse outro elemento. Aqui, no caso, o HCl é o cloro. Então, como que fica o nome? É ácido, clor, né, que é a raiz do nome do cloro, hídrico. Sempre tem a terminação hídrico, ácido clorídrico. O ácido clorídrico, gente, também tem o nome comercial de ácido muriático, que é aquele produto que nós utilizamos, né, produtos de limpeza que nós utilizamos muito na nossa casa. E o ácido clorídrico, ele também está presente lá no suco gástrico do nosso estômago e ele faz parte, então, do processo digestivo dos alimentos que nós ingerimos. Aqui, HF, como que é o nome, gente? Ácido, o elemento aqui é flúor e a terminação hídrico. Então, ácido fluorídrico, certo? O ácido fluorídrico, gente, se vocês não sabem, é um tipo de ácido que ele é utilizado para fazer a gravação de vidros. Por exemplo, né, aquela gravação que tem nos vidros de carro é feito com ácido fluorídrico. Tanto que em laboratório nós não podemos guardar esse tipo de ácido em frascos de vidro e nem utilizar vidrarias, né, como o próprio nome diz, né, recipientes de vidro, porque esse ácido ele ataca o vidro. Por isso que ele é utilizado aqui na gravação de vidro. Aqui, gente, H2S é um hidrácido, né? Porque eu não tenho oxigênio aqui na estrutura. Então, como fica o nome? Ácido. O S, lembra? O S é o enxofre, né? Então, o nome fica ácido sulfídrico. Aí você fala, professora, mas por que se o S é enxofre, né? Porque lembra, gente, os nomes dos elementos químicos, eles originam lá do latim. Então, o S, que é o enxofre, em latim, quer dizer sulfur. Então, por isso que é ácido sulfídrico.
E o ácido sulfídrico, gente, para quem não sabe aquele odor de ovo podre quando o ovo apodrece? A substância responsável por aquele odor de ovo podre é o ácido sulfídrico. E a substância aqui, ó, HCN, como que fica o nome? Para quem não sabe, o CN, que nós temos o carbono e o nitrogênio, e eles dois juntos, eles formam um ânion que é chamado de cianeto. Então, esse ácido fica como o nome desse ácido? Ácido cianídrico. Então, pessoal, para vocês verem, o nome dos ácidos, né, que são os hidrácidos, que são os ácidos que não apresentam oxigênio na estrutura, é sempre ácido, a raiz aqui do elemento é a terminação hídrico. Então, HCl, ácido clorídrico. HF, ácido fluorídrico. E assim sucessivamente. Então, vocês sempre têm que olhar aqui para o elemento que está aqui junto com o hidrogênio para dar o nome do ácido. Já falando dos oxiácidos, que são aqueles ácidos, né, oxigenados, que apresentam oxigênio na estrutura, nós podemos ter duas nomenclaturas. Então, nós já vimos aqui, né, a terminação hídrico. E quando eles têm oxigênio, também eu vou usar ácido, ele pode ter duas terminações, a terminação ico ou a terminação oso. Então, aqui nós geralmente nós temos uma regrinha. Quando o ânion do ácido, ele tem a terminação ato, então na hora de dar o nome do ácido, eu vou usar o sufixo ico. Quando o ânion tem a terminação ito, na hora de dar o nome do ácido, eu vou utilizar o sufixo oso. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês consultarem. Depois, se vocês quiserem, vocês podem copiar no caderno. Quem preferir pode imprimir. E recomendo que vocês tenham essa tabela aqui de ânions no caderno de vocês, para vocês se habituarem a darem os nomes e identificar os ácidos, né? Então, tá vendo? Ó, F- é fluoreto, Cl- é cloreto, NO3- é nitrato, CN- é cianeto, SO4- é sulfato e assim sucessivamente. Porque para dar o nome dos oxiácidos, vocês têm que saber o nome dos ânions. Então, por isso que eu recomendo que vocês tenham essa tabela no caderninho de vocês. Pessoal, nós vamos ver exemplos de nomenclaturas dos oxiácidos. Então, nós vamos iniciar com os ânions que têm a terminação ato. Que lembra? Quando o nome do ânion termina com ato, na hora de dar o nome do ácido, nós colocamos a terminação ico. Então, vamos lá. Um exemplo. Então, vamos olhar aqui o ácido HNO3. Então, eu sei que é um ácido, porque tem o H+, né, o hidrogênio aqui. Então, o H+ é o meu cátion e o meu ânion é o NO3. Então, quando vocês olham lá naquela tabelinha que eu falei para vocês terem no caderno, nós vamos ter que o NO3 2-, que é o ânion, o nome dele é nitrato. Então, o nome desse ânion é nitrato. Então, quando eu tenho no ácido um ânion que a terminação é ato, na hora de dar o nome do ácido, vai ficar ácido, o nome do ânion e a terminação ico. Então, como que fica? Ácido nítrico, tá vendo? Você troca o ato aqui pelo ico, então fica ácido nítrico. Agora, um exemplo, quando eu tenho aqui H2SO4. Então, eu sei que é um ácido, porque eu tenho aqui o hidrogênio aqui no começo, né? Ele libera H+. E esse ânion, qual que é, gente, o ânion desse ácido? O ânion é o SO4 2-. Quando vocês forem consultar lá naquela tabelinha, vocês vão ver que o nome desse ânion é o sulfato. Então, na hora de dar o nome, como que fica? Ácido sulfúrico. Aqui, no caso, teve uma leve alteração, porque, pense, se ficasse ácido súlfico, ficaria estranho. Então, é o ácido sulfúrico, tá vendo? Terminação ato no nome do ânion. Na hora de dar o nome do ácido, eu tenho a terminação ico. Outro exemplo, eu tenho aqui o ácido H3PO4. Qual é o ânion desse ácido, gente? PO4 2-. Então, se eu for lá na tabelinha consultar, eu vou ver que o nome desse ânion é o fosfato. Então, se termina em ato, o nome do ânion, na hora de dar o nome do ácido, eu vou ter a terminação ico. Então, como que fica? Ácido fosfórico, certo? Lembrando, gente, que o ácido fosfórico, para quem não sabe, é um ácido que está presente lá na composição da Coca-Cola. Se vocês olharem lá, vocês vão ver.
E por último, nós temos aqui o ácido H2CO3. Então, eu sei que é um ácido porque eu tenho aqui o hidrogênio aqui no começo da fórmula. E qual é o ânion desse ácido? É o CO3, que é o carbonato. Então, se o ânion termina em ato, na hora de dar o nome do ácido, eu vou usar a terminação ico. Então, fica ácido carbônico, tá vendo? Eu tirei o ato e coloquei a terminação ico. O ácido carbônico, gente, é o ácido que é utilizado para gasificar as bebidas. Então, quando você bebe lá uma água com gás, é o ácido carbônico, além também de estar presente também nos refrigerantes. Então, gente, os oxiácidos, quando eles têm ânion, que tem a terminação ato, na hora de dar o nome do ácido, tem a terminação ico. Então, HNO3, o ânion é o nitrato, então o nome do ácido fica ácido nítrico. Agora vamos ver como que ficam os nomes dos oxiácidos que tem o ânion que termina em ito. Então, aqui, vamos olhar aqui o ácido HNO2. Então, eu sei que é um ácido porque eu tenho o hidrogênio aqui no começo da fórmula. E o nome do ânion do NO2- é nitrito. Quando o ânion termina em ito, na hora de dar o nome do ácido, eu vou usar a terminação oso. Então, é ácido nitroso. Eu troco o ito aqui pelo oso. A fórmula aqui, H2SO3. De novo, eu sei que é um ácido, porque eu tenho hidrogênio aqui no começo da fórmula. O ânion é o SO3-. O nome desse ânion é sulfito. Então, se a terminação é ito, na hora de dar o nome do ácido, eu tenho um ácido sulfuroso. H3PO3. O ânion é o HPO3-, que é o fosfito. Então, na hora de dar o nome do ácido, eu tenho o ácido fosforoso. E aqui, por último, eu tenho o H3PO2. O nome do ânion é H2PO2, que é o hipofosfito. Então, na hora de dar o nome do ácido, fica ácido hipofosforoso. Então, pessoal, de novo, quando eu tenho um oxiácido, que é aquele ácido que tem oxigênio na estrutura, e o nome do ânion termina em ito, na hora de dar o nome do ácido, eu vou terminar em oso. Então, vendo aqui, por exemplo, H3PO3 é ácido fosforoso, porque o nome do ânion é fosfito. Já o H3PO2, o nome é ácido hipofosforoso. Por quê? Porque o nome do ânion é hipofosfito. Então, vocês veem que o nome do ácido se baseia no nome do ânion. Como que vocês vão saber, gente, essa questão da nomenclatura? Eu sei que de início parece difícil, mas vocês têm que praticar. Então, de novo, imprimam aquela tabelinha do nome dos ânions, refaçam várias vezes os exemplos da aula, refaçam os exercícios que nós vamos fazer daqui a pouco e é praticando que vocês vão aprendendo, tá bom? Outra classificação, gente, que nós temos dos ácidos é em relação ao número de átomos de hidrogênio que podem sofrer ionização. Então, nos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na estrutura, todos os hidrogênios que estão presentes nas moléculas, eles são ionizáveis. Então, aqui o HCl, ele é um hidrácido, porque ele não tem oxigênio na estrutura. Ele tem um hidrogênio, então ele tem um hidrogênio ionizável, então nós chamamos de monoácido. Já que, por exemplo, no H2S, você tem dois hidrogênios. Como ele é um hidrácido, ou seja, você não tem oxigênio aqui na sua estrutura, nos hidrácidos todos os oxigênios são ionizáveis. Então, se ele tem dois hidrogênios, então ele tem dois hidrogênios ionizáveis, então nós chamamos de diácido. Então, se ele tem um hidrogênio ionizável, é monoácido. Se ele tem dois hidrogênios ionizáveis, ele é diácido. No caso aqui dos oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm oxigênio na estrutura, quais serão os hidrogênios ionizáveis? Os hidrogênios ionizáveis serão somente aqueles hidrogênios que estiverem ligados ao átomo do oxigênio. Então, aqui eu tenho a estrutura do ácido hipofosforoso. Nós acabamos de ver lá o nome dele. Então, eu tenho 3 hidrogênios aqui nessa estrutura. Mas como ele se trata de um oxiácido, ou seja, porque ele tem oxigênio na estrutura,
será apenas hidrogênio ionizável o hidrogênio que estiver ligado ao átomo de oxigênio. Então, aqui no caso do ácido hipofosforoso, embora eu tenha 3 hidrogênios, eu só tenho um hidrogênio ionizável, porque é somente esse hidrogênio que está ligado ao átomo de oxigênio. Quando ele tem um hidrogênio ionizável, ele é monoácido. Já que no caso do ácido hipofosforoso, eu tenho 3 hidrogênios, mas quantos hidrogênios são ionizáveis? Apenas esses 2 aqui, porque nos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis são aqueles hidrogênios que estão ligados ao átomo de oxigênio. Então, quando eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, eu tenho um diácido. No caso aqui da molécula do ácido fosfórico, eu tenho 3 hidrogênios e os 3 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Então, os 3 hidrogênios são ionizáveis, então o ácido fosfórico ele é um triácido. E aqui eu tenho o ácido pirofosfórico. Nesse ácido eu tenho 4 hidrogênios e esses 4 hidrogênios estão ligados a átomo de oxigênio. Então, o ácido pirofosfórico ele tem 4 hidrogênios ionizáveis, então ele é classificado como tetraácido. Então, gente, nós vimos até agora então que o ácido ele pode ser classificado se ele tem oxigênio ou não na sua estrutura. Então, quando ele não tem oxigênio, ele é hidrácido, e quando ele tem oxiácido. E agora nós acabamos de ver que o ácido também ele pode ser classificado de acordo com os números de hidrogênio que podem sofrer ionização. Nós vimos que no caso dos hidrácidos, todos os hidrogênios sofrem ionização, todos os hidrogênios são ionizáveis, e agora nós vimos que nos oxiácidos só serão ionizáveis aqueles hidrogênios que estiverem ligados ao oxigênio. Então, quando o ácido tem um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. Quando ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele é diácido. Quando ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, ele é um triácido, e quando ele tem 4 hidrogênios ionizáveis, ele é um tetraácido. Continuando, por fim, a última classificação que pode ser feita em relação aos ácidos é em relação ao grau de ionização, que nós chamamos de força do ácido. O que é o grau de ionização? O grau de ionização, ele corresponde à porcentagem de moléculas que se ionizam em relação ao total de moléculas dissolvidas. Então, como que nós calculamos esse grau de ionização, que é representado aqui pela letra alfa? É o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas que foram dissolvidas. E depois que a gente calcula esse alfa, né, que é esse grau de ionização dos ácidos, nós podemos classificá-los em forte, médio ou fraco. Um ácido ele é classificado como forte quando esse alfa, quando o grau de ionização é maior do que 50%. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando o ácido tem um alto grau de ionização, quer dizer que maior parte, né, uma grande parte das moléculas que foram dissolvidas, elas foram ionizadas. Então, dizemos que esse ácido ele é forte. Como, por exemplo, o ácido clorídrico, né? Ele tem um alfa de 92%. Então, quer dizer que se eu colocar 100 moléculas, se eu dissolver 100 moléculas de HCl em água, 92 dessas moléculas irão se ionizar. E apenas 8 não irão se ionizar. Já um ácido ele é classificado como moderado ou médio quando o alfa fica entre 5% e 50%, que é o caso do HF, que tem um alfa igual a 8%. Já um ácido será fraco quando o alfa for menor do que 5%, que é o caso do ácido carbônico, que tem um alfa de 0,18%. Quer dizer que se eu colocar 100 moléculas de ácido carbônico dissolvidas em água, só 0,18 moléculas iam se ionizar. Então, eu digo que esse ácido é muito fraco. Então, aqui, gente, de novo, né, HCl. Nós vimos lá que o alfa do HCl é 92%. Então, quer dizer que a cada 100 moléculas dissolvidas em água, 92 se ionizam. Então, aqui, né, colocando o cálculo, lembra, o alfa é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. 92 dividido por 100 igual a 0,92 vezes 100, né, 92% das moléculas ionizadas.
Então, como o alfa do HCl é 92%, é superior a 50%, então nós dizemos que o HCl é um ácido forte. E aqui, né, aqui tem alguns exemplos de outros ácidos fortes. Então, além do HCl, o ácido nítrico é um ácido forte, que tem um alfa de 92%. O ácido sulfúrico é um ácido forte, porque ele tem um alfa de 61%. Então, para um ácido ser forte, ele tem que ter um alfa superior, um grau de ionização superior a 50%. Agora aqui vamos olhar aqui o caso do ácido fluorídrico, né? Nós vimos lá que o grau de ionização dele é de 8%, ou seja, a cada 100 moléculas dissolvidas em água, apenas 8 se ionizam. Então, quando a gente vai calcular o alfa, você vai ter 8 dividido por 100, igual a 0,08, vezes 100 vai ter 8%. Então, como o alfa, né, o grau de ionização do ácido fluorídrico está entre 5% e 50%, então ele é um ácido moderado ou semiforte, né, que nós falamos. Outros exemplos de ácidos moderados, o ácido sulfuroso, que tem um álcool de 30%, o ácido fosfórico, que tem um grau de ionização de 27%, e o ácido fluorídrico, que tem um grau de ionização de 8,5%. Lembrando que para ele ser um ácido moderado ou semiforte, ele tem que ter um grau de ionização entre 5% e 50%. E por fim, gente, nós temos aqui os ácidos fracos, que são todos os ácidos que apresentam um alfa, ou seja, um grau de ionização menor do que 5%. Então, exemplos de ácidos fracos: o ácido sulfídrico, o ácido bórico e o ácido cianídrico. Então, pessoal, nós tivemos bastante informações, né, nessa aula. Então, o que vocês têm que saber? Vocês têm que identificar quando nós temos o que é um ácido, nós temos que identificar o que é um ácido. Nós temos que saber classificar um ácido, né? Se ele é um hidrácido ou um oxiácido, se ele é de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, se ele é monoácido, diácido, triácido ou tetraácido. E nós temos que saber classificar os ácidos em relação ao seu grau de ionização, se ele é um ácido forte, um ácido fraco, um ácido moderado. E principalmente nós temos que saber dar nomes aos ácidos. Então, aqui eu vou deixar aqui alguns exercícios que nós vamos praticar agora na aula, para a gente fixar o que nós aprendemos e também para nós tirarmos as dúvidas que surgirem aí ao longo da resolução dos exercícios. E lembrando, não se esqueçam de fazer a tarefa que foi postada lá na nossa equipe do Teams. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.